Quando a gente começou essa série, lá na primeira semana de janeiro, a ideia era o quê? Todos nós chegamos nesse período do ano, entre o encerramento do ano anterior e os primeiros dias, primeiro mês do ano seguinte, fazemos aqueles balanços da nossa vida. Poxa, eu planejei tantas coisas, não alcancei, não fiz o que eu prometi, eu faltei, enfim, falei que ia aprender uma língua e não fiz matrícula no curso para aprender, falei que eu ia visitar mais os meus avós mais velhos e não fiz tudo isso, fiquei de receber mais gente na minha casa, não convidei ninguém para minha casa, então agora eu quero reinício, eu quero recomeçar, então eu vou fazer um plano de trabalho para o meu ano novo. Então normalmente a gente chega à conclusão que algumas coisas foram boas, que empenhamos, deu certo, amadurecemos, crescemos, outras coisas da nossa vida ficaram pelo caminho, nos embaraçamos, arrumamos desculpa, não perdemos os pesos que precisávamos perder, e a gente fala que tem muita gente que também não perdeu, não aprendeu, mas a gente joga a culpa nos outros, sempre a gente arruma alguém culpado pelas nossas mazelas de vida. Mas a primeira coisa que nós temos que aprender é o seguinte: trazer a responsabilidade para nós. É a minha responsabilidade, eu falhei, eu faltei, eu quebrei os votos que eu fiz, e agora eu quero recomeçar, eu quero reiniciar. Então quando a gente pensou no reset, era justamente isso, é aquele momento que, se você tem um celular, já passou por isso, se você é daquele que já teve celular mais antigo, também já passou por isso. No computador, ou quando aquela ampuletazinha, aquele negocinho do tempo, ou aquela bolinha fica girando e nunca para, e de repente você descobre que o sistema travou, que agora você tem que fazer duas coisas: se o equipamento veio com um botão de reiniciar, reset, ou se você vai ter que desconectar ele da tomada, ou tirar a bateria daquele celular mais antigo. Você lembra? Tem um negócio travava, você nunca forma de você recomeçar a tirar, isso é da sua época, Rogério, tirar a bateria do celular, né? Então hoje Deus está dizendo para você que há a possibilidade de você reiniciar o seu ano de uma forma muito mais produtiva do que você às vezes terminou o ano que passou. Ou, se o ano foi bom, há uma forma de potencializar ainda mais esse ano, que nós vamos falar sobre isso hoje, que nós vamos falar de upgrade, que é diferente do reset. O reset é reiniciar um sistema que já existe, e upgrade é fazer uma atualização no sistema que está instalado. Normalmente a gente faz o upgrade no primeiro sistema, que é o sistema base do seu equipamento, onde todos os demais softwares ou sistemas, outras coisas, utilizam como base para rodar o seu sistema. Pois bem, o que isso tem a ver com a nossa vida na praticalidade? Afinal de contas, você pode dizer: eu nem uso celular, eu não quero aprender a fazer reset, mas nós estamos falando da nossa vida. Ou seja, Paulo, e o texto-chave está lá em Filipenses 3, diz o quê? Esquecendo-me das coisas que para trás fico, avanço para aquelas que estão diante de mim. Então nós temos o ano de 2016, 15, 14 ficaram para trás, que precisam estar naquele lugar. Aonde? No passado. Porque tem muita gente insistindo em trazer o seu passado para o presente e continua a repetir os mesmos erros, as mesmas dificuldades que tiveram. Então Paulo diz: eu me esqueço do que fica para trás e avanço para aqueles que estão diante de mim. Então não é apenas ter amnésia a respeito das coisas passadas, mas é ocupar a minha mente, o meu objetivo, o meu esforço, o meu ânimo com as coisas novas que estão à minha frente. E Paulo estava falando da vida dele e da vida com Deus que ele queria ter, que ele queria materializar. Então, muitos de nós vivemos coisas lindas com Deus, mas Deus está dizendo agora: eu tenho coisas muito maiores para você experimentar, porque é de fé em fé, de graça em graça, de glória em glória. Ele está dizendo: cada uma das suas fases serve para que você experimente e avance para uma fase que está diante de você. Vimos isso na vida de Abraão: sai que eu vou te mostrar. Então a fase primeira foi: sai, que depois eu vou te mostrar. Na nossa vida é: recomece, e a gente vai aprender sobre isso um pouquinho, e tudo isso está lá no nosso site de vídeos, no YouTube, no nosso canal, e também no SoundCloud, que é um canal que você baixa um softwarezinho, um aplicativo que você baixa no seu celular e tem acesso a todas as pregações em MP3, ou seja, você pode ouvir toda semana o que está sendo postado, compartilhar, está no seu celular gratuitamente. Hoje, nós queremos falar sobre o upgrade. Como eu disse, upgrade é mudar o sistema operacional, melhorar o sistema operacional que a gente tem. E o que isso tem a ver com a nossa vida?
Tem, porque o Salomão fala assim lá no seu livro, na sua carta, nos seus escritos, ele diz assim: o homem é assim como ele pensa em sua alma. Então ele está dizendo o seguinte: o sistema operacional na sua vida é a partir do que você pensa como base. Porque o que você pensa como base, você vai realizar todas as demais equações a partir dela. E aí eu vou te ajudar a entender isso. Quando eu penso família, a base que eu tenho de referência de família faz com que eu opere a família que eu quero ter e desenvolver a que eu tenho. O que eu penso sobre família, eu lido com a família. O que eu penso de dinheiro, eu vou tentar organizar minha vida naquela direção. O que eu penso de amizade, o que eu penso de vida com Deus, o que eu penso da igreja, todas essas bases de pensamento estão lá a partir do que eu penso. E aí eu faço, eu realizo, eu falo, eu materializo na minha vida segundo o meu pensamento. E aí o Salomão está dizendo: então você é tudo que você pensa. Se eu sou o que eu penso, se eu estiver pensando errado, todas as demais atribuições da minha vida vão dar errado. Por quê? Porque não é o que eu estou fazendo que está errado, é como eu penso em fazer que já começou errado. Por isso que o Paulo escrevendo, ele fala assim: se você continuar a pensar como as pessoas desse mundo pensam, você vai viver segundo o que esse mundo pensa. Lá em Romanos, capítulo 12, no verso 1, 2 e 3, ele diz o quê? Se você quiser experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, você precisa fazer o quê? Renovar a sua maneira de pensar. Quem quer as coisas boas de Deus para a sua vida? Levante sua mão. Assim, eu quero. Então, e o Paulo está dizendo: mas se você não apresentar a sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, se você se deixar ser modelado pelo pensamento corrente dos nossos dias, você nunca vai ser capaz de experimentar aquilo. Por quê? Simples equação. Porque assim como o homem pensa, assim ele é. Se eu penso como o homem pensa, a sabedoria humana é terrena, animal e demoníaca. Ou seja, você pode encontrar o homem mais sábio do mundo, sentar aos pés dele, e às vezes ele vai te ensinar muitas coisas a respeito da vida, mas no final, os valores que estão desconectados de Deus vai produzir um pensamento terreno, ou seja, material, animal, ou seja, instintivo. E aí, se a gente for agir pelos instintos, nós vamos voltar lá para Darwin, que enfiou uma cunha na forma de pensar que causa todo tipo de mazela na relação humana. Eu vou explicar por quê. Quando entra que o mais forte vai prevalecer contra os mais fracos, que a lei da evolução é essa, então as maiorias sempre vão massacrar as minorias. Porque eu sou melhor, sou mais forte, vai prevalecer sobre você. Não é assim que Deus pensa. Deus não destrói as pessoas. Deus não aniquila as pessoas, Deus transforma as pessoas. Essa era a ideia do Hitler: somos uma raça superior, portanto temos que dominar sobre os outros. Darwin puro. Mas Deus diz o quê? Deus pensa o contrário. Por isso que a gente tem que pensar como Deus. O mundo fala assim: o mundo é dos mais fortes, não é isso? Só que a Bíblia fala o contrário. A Bíblia fala assim: quem vai herdar o mundo são os mansos. Então parece que o sistema que Deus pensa é muito diferente do sistema que os homens pensam. Por isso que o Paulo está dizendo que se eu continuar a pensar como o homem pensa, eu nunca vou experimentar a plenitude daquilo que Deus tem para mim. Eu vou continuar a vivenciar apenas aquilo que o mundo propõe para que eu viva. E aí, meu amigo, selva. Um vai matar o outro. Não é isso que Deus está dizendo. Deus nos criou para viver em harmonia, alegria, conhecendo as nossas formas, as nossas maneiras de viver. Claro que Ele nos transforma. Deus nos ama tanto que nos aceita como somos, mas nos ama de tal maneira que não nos deixa como estávamos. Por quê? Porque como estávamos, não herdaríamos o reino dos céus. Ele tem que nos transformar.
Então, quando a gente vai pensar em atualizar o nosso sistema, nós precisamos, então, entender como Deus pensa a respeito de nós. Para isso, é simples, nós precisamos ser recriados, uma nova criação. Eis que faço tudo novo, as coisas velhas se passaram, e faço tudo novo. É isso que a Bíblia diz para nós. Não há como colocar remendo na nossa vida. Deus não veio dar jeitinho na nossa vida. Por isso que ele fala que colocar vinho novo em odres velhos vai arrebentar os odres novos e você vai perder o vinho novo. Eu não sei se você sabe qual é a linguagem, porque a gente não tem isso no nosso dia. Odre é uma bolsa de couro que usava para colocar o vinho. Exprimia a uva, enchia o odre e deixava aquilo guardado. O que acontece quando o suco de uva é guardado? Ele fermenta, ele se torna vinho. Então ele cria gases e expandem. Quando aquela pele do animal, aquela bolsa de couro é nova, o que ela acontece? Ela tem elasticidade, então ela se expande junto com os gases que estão lá dentro. Uma vez expandida, você bebe o vinho e colocar vinho novo de novo, o que vai ser o mesmo processo? De expansão. O que vai acontecer? Vai rasgar, vai estourar. Deus está dizendo que não vai colocar coisas novas se a sua vida também não for renovada, porque senão vai quebrar. Não se põe remendo novo em pano velho. Eu estava falando no culto mais cedo, os mais antigos, os mateiros lá das fazendas, quando a gente usava muito, usa até hoje, né? Mas hoje está na moda usar calça rasgada, costurada, né? Então não tem muito disso. Antes não, a gente usava só em festa junina, que a gente punha aqueles pedaços de chita, fazendo de conta que está remendada a calça. Só que tinha um problema. Se você pegar uma calça que está puindo, quem sabe o que está puindo? O que é puir? Só os mais antigos, né? Puindo é quando a calça está apodrecendo o tecido, está fraco. Você coloca um remendo novo, quando você vai lavar, o tecido novo encolhe um pouco. O que ele faz? Rasga onde está costurado a calça antiga. Então ele está dizendo, não tem jeito de colocar coisa nova na sua vida, você não vai suportar. É preciso fazer o quê? Recriar todas as coisas. Você está entendendo isso? Então na nossa vida, tentar viver o reino de Deus, pensando como pensamos, nunca vai funcionar. E é isso que a Bíblia está dizendo. E Paulo escreve aos Efésios, ele diz assim, eu faço oração, eu oro e intercedo por vocês, para que Deus conceda espírito de sabedoria e revelação, do pleno conhecimento dEle, iluminando os olhos do vosso entendimento. Então ele está dizendo assim, para vocês experimentarem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, vocês precisam renovar a sua mente. Para isso, os olhos do entendimento, não é enxergar com os olhos da carne, do meu entendimento precisam ser iluminados. Eu preciso agora entender o reino de Deus, abrir-me para o reino de Deus. E ele escrevendo aos Efésios, ele fala sobre isso. E aí, um dia, a história começa num homem chamado Nicodemos. Nicodemos era um dos principais dos tempos de Jesus ali, do sistema religioso implementado ali naquela localidade. Quando Nicodemos foi visitar Jesus, ele foi na madrugada, porque ficou muito impressionado com as obras que Jesus fazia. E aí ele procurou Jesus e falou para ele assim, Jesus, tu és mestre de Israel, porque ninguém pode fazer o que o senhor anda fazendo por aí, se Deus não for com ele. Nicodemos foi lá, para encher a bola de Jesus, e Jesus responde assim para ele, olha só, que resposta parece que tem nada a ver. Respondeu Jesus, em verdade vos digo, Nicodemos, ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Nicodemos foi lá falar das obras, reconhecer a obra de Jesus, Jesus fala para ele assim, vamos ao ponto, o seu sistema religioso não vai te levar a experimentar o reino de Deus, você precisa nascer de novo. Aí começa o paradigma do pensar como o homem pensa. Nicodemos respondeu o quê? Ele era um cara que conhecia a Bíblia, ele era parte do sistema, portanto, era um homem provado e aprovado. Aí a resposta de Nicodemos fala assim, Jesus, como pode um homem como eu, sendo velho, voltar para o ventre da minha mãe? Está vendo? Se eu continuar a pensar como o homem pensa, eu nunca vou ser capaz de conhecer. Jesus disse, você não entendeu nada, Nicodemos. Para piorar a situação, muita gente pensa que nessa fala de Jesus, ele imagina o seguinte, entendi, então eu vou morrer,
e depois eu vou nascer de novo, aí eu vou melhorar. Ou seja, nessa vida eu melhoro um pouquinho, na outra mais um pouquinho. Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz: cabe ao homem ver uma só vida, vendo depois disso juízo. Não tem uma, duas, três vidas, não tem alma de estoque no céu, né? Porque senão nós ficar renovando não tinha jeito. Deus está nos ensinando o quê? Que você precisa nascer de novo da água e do Espírito. Ele está dizendo o seguinte: você precisa ter um encontro com Deus. E quando os olhos do seu entendimento forem abertos, você vai ver como Deus vê, você vai pensar como Deus pensa, você vai agir como Deus agiria, você vai colocar a sua vida a serviço daquilo que Deus quer servir. Ele está dizendo que a nossa vida precisa de um novo nascimento. Ele diz assim, lá em Romanos, Paulo escrevendo: se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos da carne, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio da qual clamamos: Abba, Pai, Paizinho. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Ele está dizendo para mim e para você aqui agora: você precisa do testemunho do Espírito de Deus no seu espírito, para que você compreenda que você é filho de Deus. Filho de Deus não são todos criados por Deus. A Bíblia diz que nós somos criados por Deus, criaturas de Deus. E aí tem um paradigma corrente, pensando como homem, pensa o quê? Preocupa não, todos são filhos de Deus. A Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que aqueles que creram que Jesus é o Filho, a este deram o poder de se tornarem filhos de Deus. Todos nós somos criados por Deus, mas a relação paternal de pai e filho, familiar, só é dado a conhecer aqueles que reconhecem Jesus como Cristo, o enviado do Deus vivo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável. É o que nós cantamos. Você tem escutado no seu espírito que você é filho? Quando esse testemunho vem em nós, a paz, porque eu não sou o que as pessoas dizem que eu sou, nem mesmo sou o que eu mesmo digo que sou, porque tem hora que eu digo a respeito de mim que depois me arrependo de ter dito. Quantas vezes a gente pensou ser mais do que somos, ou muitas vezes achamos que não eram coisa alguma, ou ficamos abalados porque os nossos pais disseram coisa a respeito de nós, os nossos amigos, as pessoas que amamos, nos desprezaram. Você é o que a palavra de Deus diz que você é, e a palavra de Deus diz que no seu espírito você receberia o testemunho de Deus, que você é filho de Deus. Isso é o que? Ter os olhos do meu entendimento abertos, é reconhecer a magnitude do amor de Deus, e reconhecer em Cristo o primeiro filho que se tornou o meu irmão mais velho, o único que se tornou o primeiro de muitos. Você tem recebido esse testemunho interno? Aí quando você recebeu esse testemunho, sabe o que diz? Você vai ser herdeiro. Se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus. Agora imagina, se como herdeiros nós precisamos temer alguma coisa, então, amado, enfrentar a ansiedade vai ficar mais fácil, abandonar a depressão vai ficar mais fácil, não temer a morte vai ficar mais fácil, não ficar pensando além do que convém ficará mais fácil, deixar a arrogância será mais fácil, não ser dominado pelas paixões e os prazeres desse mundo será mais fácil. Por quê? Porque agora entendi que eu sou herdeiro de Deus e eu preciso me comportar como tal. E agora não é algo, e isso é importante, anota isso no seu coração, esse testemunho não é algo que eu conquisto. Tem muitas coisas na nossa vida que a gente quer conquistar, mas a filiação não foi conquistado por nós, foi nos dado por Deus. Ou seja, Deus generosamente nos amou e nos deu. Não é o que você fez, a sua religiosidade. Nicodemos era um homem bom, e Jesus está dizendo para ele: tem que nascer de novo, cara. Não é a sua religião, não é a sua força, não é o seu trabalho, não é porque você faz parte do Sal da Terra, não é porque você vem aqui o domingo, que você canta bonitinho, afinado, nada disso. Você foi agraciado pelo amor de Deus, escolhido para ser
testemunho. Tá bom, entendi. O que eu faço? Naquele dia em que Pedro se levanta e começa a pregar para a multidão, lá em Atos 3:19, e a multidão pergunta para ele: eu entendi que esse que fala toda a escritura é esse Jesus que nós matamos e crucificamos, mas e agora? Pedro diz: arrependam-se, arrependam-se e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Sabe o que é arrependimento? Mudar a forma de pensar, deixar de pensar como eu pensava antes e assumir agora o pensamento de Deus. Mas como é que eu assumo os pensamentos de Deus? Conhecendo o que Deus pensa. E aonde eu conheço o que Deus pensa? Escritura Sagrada. Ela é apta para ensinar, corrigir e direcionar a vida do homem nesse mundo e apontar com certeza e convicção do mundo vindouro, eternidade. Ou seja, quer conhecer como Deus pensa? Lê o que a Bíblia fala. Quer saber o que ele acha de família? Lê o que a Bíblia fala. Quer saber o que ele fala sobre dinheiro? Olha o que a Bíblia fala. Você quer saber sobre amizade? Lê o que a palavra de Deus diz. Quer saber sobre santidade, integridade, honestidade, dignidade? Lê o que a Bíblia diz. Porque ela diz que ninguém vai precisar mais me ensinar coisa alguma, porque Ele mesmo me ensinaria a respeito de todas as coisas. Ou seja, o Espírito que testifica do meu Espírito que sou filho, também me ensinará a viver como convém. Quem quer viver como convém? Todos nós. Quem seria estúpido bastante para dizer que quer lutar contra Deus, não é verdade? Às vezes a gente diz que vai e não faz. Deus resiste ao soberbo. Não seja soberbo. Confesse, arrependa-se, né? Entrega o seu caminho. Entrega o seu caminho. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. E em nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. De novo, nós temos que pensar como Deus pensa, e Deus é absoluto. Muito do que a gente chama de amor é paixão, é desejo, é atração física. O que Deus chama de amor é absoluto, é caráter de Deus, não é sentimento. Hoje eu amo, amanhã eu deixo de amar. Isso não é amor na definição absoluta do reino de Deus. Isso é aquilo que nós, como homens, vamos definir. A gente faz confusão porque a gente vai usando as palavras para muitas coisas. Eu digo que amo a minha esposa e depois diz que eu amo cachorro-quente. Perdeu a força da palavra. Eu disse que adoro a Deus e te adoro. Então eu tenho que ir para a raiz do absoluto para entender a força do que a Bíblia está dizendo. E a Bíblia está dizendo que Deus é amor e que nós devemos amar como Ele nos amou. Arrependo-se. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também te negarei diante do meu Pai que está no céu. Negar a Deus não é ir lá e falar assim: não, eu não creio em Deus. Negar a Deus é viver uma vida totalmente distante do plano e do projeto de Deus. Todas as vezes que eu faço uma escolha pelo pecado, eu estou o quê? Negando Deus a quem eu sirvo. Aprendemos isso em todos os personagens que vimos até aqui na série. Sobre Noé, a família dele, Deus achou graça. Vimos sobre a vida de José, que tinha sonhos, que foi perseguido, mas que no final ofereceu o caráter de Deus, que é perdão. Vimos sobre o pai de 2 filhos, um filho que saiu para o mundo pensando que a vida estava confinada demais naquela fazenda, então ele pegou os bens dele, saiu para conquistar o mundo. No final descobriu que estava com desejo de comer comida de porco, e que na casa do pai dele era melhor, então ele disse: eu vou voltar para a casa do meu pai, porque o amor dele não me deixará como eu estou. E hoje a gente está falando sobre upgrade, que é mudar o sistema operacional do que eu penso, e ele está dizendo: arrependa-se, arrependa-se. Só o soberbo que não vai resistir, Deus não vai conceder graça, porque Deus resiste ao soberbo. O que é o soberbo? Aquele que acha que não precisa de Deus, aquele que acha que é forte demais. Por isso que Jesus diz: não se preocupe, eu vim para os doentes, os sãos não precisam de médico. Ele está dizendo: eu venho para quem precisa. Você não precisa de mim? Tudo certo, vai viver a sua vida. Um dia você vai precisar e você vai vir a mim, eu vou te receber. Mas cuidado, porque muitos não tiveram tempo e as suas vidas foram ceifadas. E aí, meu irmão, minha irmã, resta a nós clamar pela misericórdia
Quando a gente viu lá esses personagens que mudaram a maneira de pensar, começamos por Nicodemos, como a gente disse, e Nicodemos diz: o que eu tenho que fazer? Ele diz: você tem que nascer de novo, Nicodemos. Depois vemos o Paulo. O Paulo era um cara fascinante, porque o Paulo, desde a jornada dele religiosa, era um homem íntegro. Se você for pegar lá a descrição, o histórico de Paulo, quando ele faz em Filipenses, ele fala assim: olha, deixa eu explicar quem eu era. Na minha família, eu sou da tribo de Benjamim. Na minha vida religiosa, fariseu. Na minha vida acadêmica, fui criado aos pés de Gamaliel, que era o mestre do seu tempo. Zelo religioso, perseguidor dos hereges. Eu não conseguia suportar os hereges, na ótica que ele tinha. Saulo estava lá em busca de servir a Deus, até que um dia ele sai com cartas para perseguir os discípulos de Jesus, e pelo caminho uma luz ilumina e uma voz audível diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Na cabeça de Saulo, ele estava a serviço de Deus, e agora Deus fala com ele que ele estava perseguindo. Sabe por quê, amado? Porque a nossa religião nos cega. A nossa religião muitas vezes diz respeito a nós mesmos, porque a nossa religião, nós confiamos na nossa capacidade de fazer o bem, e a Bíblia diz: não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Nós precisamos arrepender da nossa arrogância, da nossa presunção, e confessarmos que precisamos desesperadamente do amor de Deus. Paulo, esse homem presunçoso, arrogante, diz assim: sabe o que eu fiz com tudo isso que eu era? Refúgio. Eu descartei essas coisas para assumir Cristo na minha vida. Sabe quem esse homem se tornou? O maior evangelista de todos os tempos. Estamos aqui mais de 2000 anos, ou quase 2000 anos depois que Paulo escreveu, e ele escreveu mais da metade do Novo Testamento. Nós temos em mão hoje para meditar. Aquele homem religioso arrependeu do caminho mau. Qual era o caminho dele? Caminho religioso, como muitos de nós. Uma vez, conversando com uma moça, ela teve um encontro muito forte com Jesus, e um dia a gente estava orando, a gente estava num retiro, e ela começou a chorar compulsivamente, e dizia: como é que eu vou fazer? Eu estou traindo a minha família, porque as tradições familiares da nossa religião não permitem que eu me transforme naquilo que Deus está falando comigo. Quantas vezes, amado, as nossas tradições, a nossa religião está nos afastando do Deus vivo. Continuamos com práticas ocultas, com sistemas de conquistas, com coisas que pensamos e atribuímos a elas poder para nos dar sorte, para nos guardar, para nos livrar do mal. Quantas vezes pensamos que é o copo com água, a folha da arruda, a pata do coelho, a carta, o horóscopo. Quantas vezes atribuímos a minha capacidade de orar tantas vezes por dia? Quantas vezes imaginamos que eu sou o cara porque eu sei fazer boas escolhas? A nossa arrogância nos afasta de Deus. E Deus diz para Paulo: por que você está me perseguindo? E Paulo então se converte e deixa todo aquele sistema religioso e assume agora o papel de ser o maior evangelista de todos os tempos. Temos o Pedro. Pedro era o falastrão, o discípulo que dizia para Jesus: Jesus, eu vou com o Senhor, ninguém vai te pôr a mão. É o cara que sacava a faca para defender Jesus. E naquele dia que Jesus foi preso, Pedro se acovardou, como muitos de nós temos nos acovardado diante do confronto. Como muitos de nós, quando estamos lá no círculo dos escarnecedores, nós dizemos: não, eu sou crente, mas não sou desses crentes não. Deus sabe. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus sabe que você está no caminho do inferno, e Ele está te dando mais um tempo para que você se arrependa do seu caminho mau e se converta, porque a tradição da sua família, os seus pais, a sua irmã, a irmã de oração que você visita, não vão ser capazes de interceder por você, porque aquilo que faz, Jesus já fez, é o nosso intercessor, é o nosso caminho. Pedro, naquela noite, por 3 vezes negou Jesus.
Mas o amor de Deus é tão maravilhoso que por 3 vezes depois Jesus deu a oportunidade para o Pedro dizer: eu te amo e tu sabes que eu te amo. Talvez a sua vida tenha sido uma negação atrás da outra. Talvez você esteja envergonhado do que você fez a noite passada. Talvez a sua história tenha sido assim, histórias de não ficar de mal com Deus, porque tem medo, mas não tem história nenhuma com Deus para contar para ninguém, porque também não leva a Deus a sério em nada que faz. Então Deus te trouxe aqui hoje para dizer: tu me amas? Tu me amas? Você me ama? E se você disser sim, Deus vai dizer: então vem e desfruta do meu amor, vá e não peques mais. Quando a gente pensa em tudo isso, mas como é que eu passo? O meu coração é desesperadamente corrupto, a Bíblia já diz. Aí eu lembro da promessa lá em Ezequiel que diz: dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, tirarei de vocês o coração de pedra e darei a vocês um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que vocês andem nos meus estatutos e guardareis os meus juízos e os obedecereis. Ele está dizendo: eu vou trocar o seu coração. Você não vai viver mais segundo aquele coração de morte, aquele coração de bandidagem, de ofensa, de ciúme, de vergonha, de adultério, de prostituição. Você agora vai viver segundo o que eu escrevi no seu coração, porque o meu espírito vai falar ao seu espírito quem você é e qual é a herança que você tem em mim, diz o Senhor. Você não vai mais mendigar de amor, você não vai mais necessitar das pessoas dizerem quem você é, porque eu estou dizendo: tu és meu filho amado, você é minha filha amada, em quem tenho todo o prazer. Fala assim: glória a Deus. E alguém pode dizer: mas eu vou ter que obedecer às leis. Jesus fala assim: não pensem que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumpri-la. Porque em verdade vos digo, até o céu e a terra passem, nem o i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim que ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino do céu. Jesus não veio para dizer: olha, agora está valendo qualquer coisa. Jesus está dizendo: eu vim para cumprir a lei. E se você remover da lei alguma coisa, você vai pagar conta por isso. Pastor, mas agora nós voltamos para a lei? Não, Jesus está dizendo: eu cumpri a lei e troquei seu coração, e colocarei agora a lei não mais em tábuas de pedra, mas nas tábuas do seu coração, e portanto vocês não vão ser mais dirigidos pelos seus prazeres, desejos ou apetites, porque eles não te dominam mais, porque eu troquei seu coração. Agora você tem a opção de dizer não e falar sim para aquilo que está escrito em ti, em dentro do seu coração, porque os olhos do seu entendimento foram abertos, vocês não vivem mais na escravidão do pecado, vocês são livres. Fala glória a Deus. É tão sério, ele está dizendo uma coisa que chama a atenção. Ele fala assim: se vocês não excederem em muito a justiça dos escribas e dos fariseus, olha só, ele está dizendo que nós vamos ter que ir além. Então a graça de Deus nos chama para ir além, e não para ir aquém das escrituras sagradas. Ele está dizendo: agora vocês vão ser mais santificados, porque agora Cristo já os santificou. E aí eu quero dar alguns exemplos que ele cita lá em Mateus no capítulo 5, e depois vale a pena você estudar lá as bem-aventuranças, mas a gente vai fazer isso numa outra série, que a gente vai passar todas as bem-aventuranças. Mas eu queria tentar só por uma coisa aqui, quando ele fala do homicídio, ele fala assim: os viste assim, você não vai matar. Quantas vezes a gente fica pensando: essas rebeliões que matem tudo mesmo, tudo bandido, como nós. Que é isso, pastor? Está me chamando de bandido? Não, a Bíblia que está. Porque a Bíblia diz assim: antes vocês ouviram, aquele que matar pelo fio da espada deverá ser morto. Agora eu vos digo uma coisa: aquele que olhar para o seu irmão e o chamar de tolo, já o matou.
Aquele que irá contra o seu irmão já o matou. Então você é tão homicida como aquele que de fato levou às vias a cabo o homicídio. Quem já pensou em matar alguém? Todos nós. Deu vontade de matar, pronto, matei. Nem que se for num jogo de futebol, você torceu para matar alguém. E a Bíblia está dizendo que todas as vezes que eu faço isso, eu me torno agora devedor da lei. Quando ele fala do adultério, não adulterarás. Ele fala assim, mas eu nunca adulterei. Aí Jesus amplia, aquele que olhar para a mulher de seu próximo, com olhar impuro, já adulterou. Sobrou quem para quem, amado? Então eu estou dizendo que não há como fugirmos do amor de Deus, porque é só no amor de Deus que vamos ser capazes de sobreviver. Quando ele fala do juramento, ele fala assim, antes eu ouvia, jurarás pelo Senhor teu Deus, e agora você não vai jurar mais por ninguém, seja a sua palavra sim ou não. Então você tem que ser homem de caráter e mulher de caráter, ou é ou não é, seja a sua palavra sim ou não. Quando ele fala da vingança, ainda pega, Deus diz assim, deixa eu te explicar, daqui para frente, vai ser assim, se alguém te vier roubar a capa, você não dá apenas a capa, você entrega a túnica também. O cara vai te roubar, você fala assim, peraí, está levando meu carro, leva o cartão de crédito, tem que dar sem gasolina. Pastor, eu sou crente, mas não sou bobo. Para piorar, Deus fala assim, bateu num lado da sua cara, dá outro. Isso, né? É disso que Deus está falando. Nosso sistema de pensamento precisa de uma atualização, porque senão, o que nós vamos fazer? Eu vou passar o carro em cima dele. E quando a gente fala do amor, a Bíblia diz assim, Jesus, os 10 mandamentos, um dos mandamentos é, amarás o teu próximo como amas a ti mesmo. Mas tem gente que é suicida, ele não se ama. Então ele amar o outro, ele vai se tornar homicida. Jesus então amplia isso e fala assim, você vai amar o seu próximo com uma referência absoluta agora, como eu vos amei. Está preparado para isso? Amar como Jesus nos amou? Como Ele nos amou? Deu sua vida por nós. Desceu do seu eterno trono para viver essa vidinha. A gente começa a suar e cheira mal. Você já pensou, Deus, essa roupinha apertada, se não tomar banho fica ruim. Deus, na sua santidade, integridade, se fez homem para viver entre nós com um único objetivo, ter a certeza e a convicção que eu e você entendemos que o Pai nos ama.